quando eu conheci a Ruth, eu conheci ela lá nos Estados Unidos, depois a gente nos formou lá de Vocês estavam na mesma faculdade? Não. Faculdades diferentes. Então foi depois que eu conheci ela e foi como se fosse uma luz brilhando sobre ela para mim. Puxa, quem é essa moça, né? E eu achei ela muito especial e ela não me achou nada. Tinha interesse nenhum. Então, eu estava muito interessado e eu comecei a orar, né? Que eu tinha certeza que eu ia casar com ela. E só que ela falou, Deus não me falou isso, não. Eu não estou sentindo nada, né? Eu já tenho minha vida toda planejada. E no momento do casamento... Ela já tinha chamado missionária para a vida dela. E eu ainda não tinha, naquela época. Eu era crente e eu estava trabalhando numa igreja como diretor de música numa igreja nos Estados Unidos. Então, meus pais se tornaram missionários com a Missão Paz aqui, Paz International, que é Hoje agora. É Então, eles vieram para cá e eles queriam que a gente visitasse eles aqui. Então, foi nessa época que eu vi para primeira vez. Eu me lembro entrando na igreja, naquela época era a Igreja da Paz, Paz Church, né? E louvor e adoração começou a tocar. Eu senti tanta presença de Deus como eu nunca tinha sentido, e todo mundo dançando lá e eu chorando. Não entendia nada. E não entendia o idioma. Mas eu claramente ouvi Deus falar comigo. É isso que eu tenho para você. Aí a vida mudou. Assim foi, puxa, né? E foi um chamado tão forte que até hoje eu não tenho dúvida nenhuma, assim, sobre o chamado missionário. E no mesmo tempo Deus estava trabalhando no coração dela, que ela apaixonou por mim. Mas deixa eu entender então a história. Quando você veio, vocês já se conheciam de amizade? Então, mais ou menos. Em julho nós nos conhecemos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nesse ano, nem me lembro o ano. Ele se apaixonou e eu não queria nada a ver. Aí em dezembro, até dezembro, ele ficava indo atrás de mim, tarará, e eu, não sei, né, que eu vou ser missionária. E ele não tinha chamado missionário. Então, não vai dar, porque eu vou embora para outro país e você vai ficar aqui, então casado não dá. Aí em dezembro ele veio visitar os pais dele e eu vim também visitar os meus pais. E nesse tempo, em 2 semanas, Deus mudou a vida dele e o meu coração por ele. Então, em 2 semanas, aí no ano novo, ele acordou cedo na casa dos pais dele, não tinha ninguém acordado, meus pais nunca dormem. Então, eles... Olha esse segredo. Pastor Paulo, Jeff, pastor Rebeca nunca dormem. Está explicado muita coisa agora. 6 da manhã, o Neide foi lá na casa dos meus pais, que estavam acordados depois do ano novo, né? Acordaram cedo do mesmo jeito. Não, sabe o que eu pensei? Eu pensei, ninguém está acordado aqui, com certeza alguém vai ser acordado ali, né? Aí eu acordei depois, não tão cedo, e o Neide estava sentado com meus pais. Aí minha mãe falou, Ruth, vem sentar no sofá. Quando minha mãe fala, vem sentar no sofá, nunca... Geralmente, que a gente ia pegar umas... coisas que tá certo. Alguma coisa estava errada. Aí sentei lá e ela olhou, ela falou assim, vocês vão casar? Aí a gente se olhou. Bem direta, pastora, né? Bem direta. Aí nós nos olhamos e falamos, vamos, pronto. Aí já foi decidido a nossa vida. Aí em junho do próximo... Mas você já sabia que ela já estava mais... coração mais amolecido? Sabia que tudo tinha mudado, assim. Mas ela já tinha dado alguma... Mas a gente não tinha conversado sobre isso ainda. Aí, em junho do próximo ano, nós casamos. Uau, que legal. Em 1 ano, nós nos conhecemos e casamos. Então... Se for de Deus, dá certo. É isso. Deus é poderoso. Só mais uma dúvida que eu tenho. Mas vocês eram da mesma igreja lá? Não, ele morava 3 horas de mim de carro. Então... Assim, a gente quase nem foi conhecidos, assim, nesse Aonde você a viu pela primeira vez? Foi na minha casa, porque a família dela... Na casa dos pais dele. Por causa dessa ligação missionária dos seus pais, dos dois. Mas os pais, eles nem estavam lá, eles já estavam aqui no Brasil. Já serviram na Paz Vieram International. em março, isso aqui foi em junho, julho. Né?
É o Ken e a Joana, né? Isso. Ok. Aí a tia dele estava ficando na casa deles para ser um lugar para os filhos voltarem. Aí ele tinha acabado de se formar também e eu estava viajando com minha família que estava nos Estados Unidos. Fomos passar uma semana na casa dos pais dele só para ser uma casa onde íamos visitar igrejas. E ele estava lá e Claro. nós nos conhecemos. Uou. Que história legal, né? Fantástico, cara. Legal demais. Gostou desse corte? Acesse o nosso canal no YouTube e assista a várias entrevistas que estão lá disponíveis para você.